Medicoff, tio Carlão aqui na psiquiatria para trabalharmos de forma bem rápida, mas dois temas importantes. Vamos falar de suicídio, das causas do suicídio e, claro, entre elas estão alguns transtornos de personalidade importantes. E a gente também vai estudar os transtornos de personalidade. Então, o tema dessa aula de psiquiatria vai ser fatores de risco para o suicídio e os transtornos de personalidade, com destaque para o transtorno de personalidade borderline, que é o que mais aparece nas provas. Ok, Medicoff? Então, olha só, começando com essa questão da UFSPA 2024, lá do Rio Grande do Sul. Paciente masculino, 35 anos, é trazido pela esposa à UPA por tê-lo encontrado desacordado ao chegar em casa. Ao seu lado estava um bilhete de despedida, em que justificava os motivos pelos quais houvera tentado suicídio. Sabe-se que todo profissional de saúde deve conhecer sobre fatores que envolvem o comportamento do espectro suicídio. Assinale a alternativa correta. E aí, Medicoff? Homens tentam mais suicídios do que mulheres? E as mulheres cometem suicídio com frequência maior do que homens? Letra B. Os índices de suicídio estão aumentando entre os jovens? Letra C. Em todo o mundo, o método mais comum de suicídio é a ingestão de medicamentos? E letra D. Dentre as diferentes categorias profissionais, os médicos apresentam baixo fator de risco. Essas são as perguntas que a gente tem aqui sobre o suicídio, Medicoff. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o suicídio. Então vamos trabalhar alguns conceitos que podem ser confusos, como por exemplo, intenção versus ideação versus tentativa e o suicídio em si, Medicoff. Olha só, a intenção é o desejo que um ato autolesivo resulte em morte. Tá bom? A ideação já é um pensamento sobre desejar estar morto ou um pensamento sobre se matar, mas sem ter a preparação para tal. Ou seja, esse pensamento sobre desejar estar morto ou o pensamento sobre se matar ainda não está acompanhado de um comportamento ou um plano preparatório, beleza? Agora, tentativa de suicídio já é uma ação. Tá bom? Então não é mais um pensamento. A tentativa já é uma ação, ou seja, é um comportamento autolesivo que foi uma tentativa, então não se consumou o suicídio. Então teve uma consequência não fatal. Porém, há evidências ali, tanto explícitas quanto implícitas, de que a pessoa pretendia morrer. Então percebeu, Medicoff? A ideação, ela é um pensamento, ok? A tentativa do pensamento já foi para o plano da ação. Porém, a consequência não foi fatal, tá certo? Porque o suicídio não foi consumado. Agora, o suicídio significa o quê? Que aquela tentativa foi consumada, foi fatal. Ou seja, o suicídio é aquela tentativa que foi fatal. Ou seja, foi a morte autoprovocada com evidências de que a pessoa pretendia morrer, Medicoff. Então tá aí alguns conceitos que podem aí serem confusos. Então ideação é pensamento sem ação, tá bom? É pensamento sem preparação, né? Comportamento preparatório. Tentativa e suicídio já são ações. Tentativa, ação não fatal. Suicídio, ação fatal. Em que há evidências que a pessoa pretendia morrer. Ok? Vamos aqui para alguns dados epidemiológicos, Medicoff. Por quê? Porque eles gostam de cair nas provas, tá? A gente tem uma ideia geral. Primeira coisa, qual é o principal fator de risco para um suicídio consumado? Tentativa prévia, tá bom? Então a gente vai ver já os fatores de risco para suicídio e tentativa prévia, tentativa anterior é o principal fator de risco, ok? Medicoff, ter diagnóstico de transtorno mental também é um forte preditor de suicídio. A gente vai ver que, principalmente, depressão, transtorno bipolar, transtornos de personalidade, tá certo? Transtornos psicóticos, ok? A gente vai ver alguns aí que aumentam mais o risco. E atenção, os transtornos com maiores taxas de suicídio são transtorno do humor, transtorno de uso de substância, esquizofrenia e transtornos de personalidade. E esse dado agora é importante. Mulheres tentam suicídio 4 vezes mais do que os homens. Elas tentam mais, só que o suicídio consumado acontece mais vezes em homem. Ou seja, as mulheres têm mais tentativas de suicídio, ou seja, com consequência não fatal. Os homens tentam menos, porém, os homens têm tentativas mais efetivas, ou seja, com consequência fatal. Entenderam aí? A mulher tenta mais do que o homem, ok? Porém, o homem, quando tenta,
a chance de ser efetivo é maior, de resultar em suicídio é maior, Medcoff, ok? E atenção para alguns mitos sobre o suicídio, tá? É mito, tá bom? Pessoa que fala sobre suicídio não tem coragem de cometer. É mito, tá bom? Pode sim cometer. Outro mito, que a maioria dos suicídios ocorre de repente, sem aviso prévio, tá certo, Medcoff? Então, é mito porque o paciente pode dar sinais, pode ir avisando ali, tá bom? Aquela coisa toda. Outro mito é que alguém que é suicida está destinada a morrer. Não, tá bom? Então pode ser que a pessoa seja cuidada, né? Haja uma mudança aí no âmbito de rede de suporte social, aquela coisa toda, né? Estabilização do sofrimento psíquico, a pessoa possa vir a ter, beleza? Somente pessoas com transtorno mental são suicidas. É outro mito. A pessoa pode não ter nenhum diagnóstico de transtorno mental e efetivar o suicídio. Ok? Outro mito é que falar sobre suicídio é má ideia e pode ser interpretado como incentivo. De maneira alguma. Você, como profissional de saúde, a depender da queixa do paciente, tá bom? Tu tem que perguntar, tá bom? Se ela tem desejo de morrer, se ela acha que essa vida não vale mais a pena, tá bom? Então, questionar sobre o desejo, sobre a intenção de morrer, reduz os riscos de suicídio, Medcoff, beleza? Bem, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho o quê? O que aumenta o risco de suicídio, Medcoff? A gente vai ver agora os principais fatores de risco e o tio Carlão tem uma dica especial para você guardar isso. Então vamos para a dica. Olha aqui o que o tio Carlão fez. O tio Carlão pegou uma expressão em inglês, o tio Carlão nem é bom em inglês, mas pegou aí, ó, sad personas, sed personas, é assim que se pronuncia? Bem, enfim, não importa. Desde que a tradução você saiba que são pessoas tristes, né? Que tem a ver aí com os transtornos de humor, né? A gente sabe que o humor depressivo, a tristeza, né? Seja o transtorno depressivo maior, seja um transtorno depressivo dentro de um contexto de transtorno bipolar, né? Os transtornos de humor, né? Estão entre os transtornos psiquiátricos que mais aumentam o risco de suicídio. Então o tio Carlão colocou a palavra, expressão sad personas, como fosse pessoas tristes, e cada letrinha aí vai dar uma ideia pra gente de fatores de risco para o suicídio. E a ideia, Medcoff, qual é? É que quanto mais fatores de risco o paciente apresentar, quanto mais letrinhas aí da palavra sad personas, tá bom? Maior é a chance, tá bom? Dele vir a consumar o suicídio, tá bom? Maior é a chance. Então, aquele paciente que você está avaliando ali, que tem ali risco, você tem que aplicar esse sad personas para poder ver qual é a chance aí, ver qual é a conduta, né? Se você vai acompanhar ambulatorialmente ou se vai indicar internação psiquiátrica, né? Porque o risco de alta agressão, né, é uma indicação psiquiátrica. Bem, então vamos lá. Cada letrinha do sad personas. O primeiro S vem de sexo, Medcoff. Aqui é pra gente lembrar o quê? Lembrar que as mulheres tentam mais, porém o suicídio é mais efetivo em quem? No sexo masculino, tá bom? Então fica atento. Então ser do sexo masculino já tem mais chance do que ser do sexo feminino, ok? Então tá aí. A primeira letra A, olha só, ausência de cônjuge. Então aquela pessoa que foi sempre solteira, nunca teve relacionamento, ou a pessoa está recém-separada, divorciada, ou é viúva, né, devido à morte do cônjuge, de alguma forma a ausência de cônjuge, tá certo? Aumenta o risco. Tem outro A de abuso na infância e na adolescência, principalmente na infância. Outro A de alta hospitalar psiquiátrica recente. Então significa que a pessoa teve internação psiquiátrica, teve indicação de internação psiquiátrica, ok? E aí muitos pacientes, após uma relativa melhora do seu sofrimento psíquico, ela fica com mais motivação, ela fica com mais motricidade, muitas vezes para cometer o suicídio, ok, Medcoff? Então fica atento a isso. Agora o D. Esse primeiro D aí é do SAD, eu botei já o primeiro D aí, do SED, porque é o de triste, e aí lembra humor depressivo. Então o D de depressão, né? A pessoa ter depressão, história de depressão. Esse D aí também pode ser de desemprego. Ó, o D é a terceira letra da palavra SED, tá bom? Então, ó, fica atento que é a terceira letra, eu coloquei 3 Ds aí pra você. D de depressão, D de desemprego, né? D de dor crônica, a pessoa convive com dor crônica. Olha só, continuando nas letrinhas, vamos para o P agora, né? O P, esse P aí, Medcoff, lembra 3 coisinhas que aumentam o risco de suicídio. P,
prévia tentativa. E destaca esse tentativa prévia de suicídio, Medicoff, pela pessoa, pelo paciente, por quê? Porque esse é o fator de risco que mais contribui, tá bom, para uma nova tentativa de suicídio. Então, ter tentativa prévia, isso já dispara muito a chance, ok? Então, fica atento. Não só do paciente, e também é importante saber se há história prévia de suicídio na família também, ok? Contribui. Mas a prévia tentativa aí que mais aumenta o risco é a do próprio paciente, claro. P de personalidade, eu vou falar aqui de transtornos de personalidade, tá bom? Alguns transtornos de personalidade, com personalidade, por exemplo, borderline, tá bom? Personalidade antissocial, personalidade narcisista, tá bom? Então tem algumas personalidades que têm uma principalmente, né, a personalidade borderline e a personalidade antissocial tem uma impulsividade muito marcante, tá bom? E aí essa impulsividade aumenta as chances de suicídio, né? E outra coisa, parentes com suicídio, como eu falei antes, né? Prévia tentativa, P de parentes com história de suicídio. Então tá aí, são 3 pezinhos, ok, Medicoff? Letra E, é para lembrar de etanol, cachaça, álcool, tá bom? Uma pessoa que tem história de dependência, de transtorno relacionado ao álcool e outras substâncias psicoativas também aumenta a chance. Esse R aí é para lembrar de racionalidade comprometida, pessoas que estão com o juízo crítico prejudicado, tá bom? Principalmente pessoas que têm transtornos psicóticos, que têm déficits cognitivos, tá bom? Então pessoas que têm transtornos de neurodesenvolvimento, transtornos neurocognitivos. Esse R aí também lembra o rural, lembra o campo, pessoas que moram no campo, na zona rural, ok, Medicoff? S, esse S aí são 3 S's, né, Medicoff? Então, o primeiro S a gente já viu que é a questão do sexo, o segundo S aí é pra gente lembrar de quê? Ó, o segundo S é para lembrar de 2 coisas, tá bom? De suporte social deficitário, a pessoa que não tem muita rede de apoio, tá bom? Não tem muitos amigos, tá bom? A família é muito ausente, ok? Não tem muito um suporte ali na atenção primária à saúde, em termos de acesso aos serviços de saúde. Então aquele ecomapa do paciente é pobre, é um ecomapa deficitário, uma rede de apoio muito deficiente. Esse segundo S é para lembrar também de sozinho. A pessoa que está com suporte social deficitário é sozinho. Então ser sozinho, solidão, morar sozinho, tá bom? Isso também aumenta as chances. O O aí, Medicoff, é de organização do plano. Se há um plano de suicídio já e se esse plano é organizado, se esse plano é estruturado, ok? Isso também aumenta muito o risco. O N aí é de nível etário. Por quê? Existe uma distribuição bimodal. O suicídio é mais comum em jovens, né? Então ali menos de 20 anos de idade, tá bom? E em idosos, tá bom? Então ser jovem, né? Adolescente, ter menos de 20 anos e ser idoso aumenta também a chance, ok? E esse outro A aí é de A de acesso a meios letais, tá bom? O paciente tem fácil acesso a meios letais, ok, Medicoff? Isso também aumenta a chance. E o último S aí é de saúde comprometida. Então, quanto mais doenças clínicas, agudas, crônicas, paciente já teve AVC, paciente tem doenças crônicas não transmissíveis, asma, DPOC, diabetes, obesidade, tá bom? Então, várias doenças aí que o paciente tem comorbidades, isso também aumenta as chances, ok? Então, observe aí, Medicoff, que a letra A aí, olha só, é muito, ó, começou com A aí, ausência de cônjuge, abuso na infância, auto-hospitalar psiquiátrica recente, olha só, acesso a meios letais, ok, Medicoff? Álcool, né, o A de álcool, então a letra A aí, tem muitas letras A's aí que aumentam a chance aí de suicídio, ok? Mas não esqueça que a tentativa prévia é um dos fatores mais marcantes, tá bom? Então tá aí, SAD Personas, a dica para você lembrar aí, quanto mais letrinhas pontuar aí, maior a chance da pessoa, tá bom, tentar, ok, o suicídio, Medicoff. Bem, e agora vamos aqui para um fluxograma de conduta, né? Então, ó, olha só, na abordagem você pergunta ao paciente, você pensa em tirar a própria vida? Você pensa em suicídio? Se a pessoa responder sim, faça a segunda pergunta, como é que você pensa em fazer isso? Tá bom? E aí a pessoa fala lá, né? No como fazer, ela vai falar do plano, né? Se ela tem acesso a meios letais, se o plano é estruturado ou não. Aí a próxima pergunta é, e quando é que você pensa em fazer isso?
Porque se for para imediato, aí a coisa já complica, tá bom, Medikov? Então, cada vez mais sim a essas perguntas, mais aumenta o risco, ok? Então a gente estratifica em baixo, médio risco e alto risco. O baixo risco é a pessoa que tem um pensamento ocasional, mas ela não tem plano, tá bom? Ela não tem plano. Então, nesse caso, você vai encaminhar a pessoa para um profissional de saúde mental, tá bom? E fazer visitas com intervalos regulares. O médio risco é a pessoa que tem o pensamento suicídio, então ela respondeu sim à primeira pergunta, ela já tem um plano de ação, então ela respondeu sim à segunda pergunta, mas não é imediato, tá bom? Então ela deu os 2 primeiros sims aí. E aí o que é que você faz nesse caso? É médio risco. Encaminha psiquiatra, tá bom? Né? Encaminhar para um profissional de saúde mental e agendar uma consulta de retorno o mais breve possível, ó, e vigilância nas pessoas em casa, né, com essa pessoa. E o alto risco é a pessoa que já respondeu sim às 3 perguntas. Ela pensa em suicídio, ela diz como fazer, tem um plano, é estruturado e é para já. Tá bom? Então, se é de alto risco, ok, Medikov? 3 sims aí para as 3 perguntas e ter pensamento suicida, plano e com meio de execução com caráter imediato. Então, é encaminhar para hospitalização imediata, internação psiquiátrica acompanhada, tá bom? Por familiar, tá bom? Não pode ir sozinho, tem que encaminhar e o ideal é já entrar em contato com a rede, tá bom? Essa coisa toda. Então, tá aí uma maneira aí, um fluxograma para você fazer a avaliação. Ok? Vamos voltar para a questão? Olha só, questão da UFSPA. Então, o paciente, olha só, masculino, né? Né? É trazido pela esposa à UPA por tê-lo encontrado desacordado ao chegar em casa. Ao seu lado estava um bilhete de despedida em que justificava os motivos pelos quais houvera tentado suicídio. Olha aí, Medikov. Tentativa prévia, né? Então aí já pontuou demais essa tentativa prévia, né, Medikov? Então tá aí, tentativa prévia, sexo masculino vai só aumentando ali no SAD personas. Essa coisa de deixar uma carta de despedida também é muito forte, tá bom? É um preditor importante também de despedida. Então coloca lá no SAD personas, né? A gente poderia querer colocar o quê? D de despedida. Lá no terceiro, no D de sede, o D de despedida, né? Ou no R de personas, registro de despedida, como uma carta de despedida. Importante também colocar isso lá, ok? Então vamos lá, o que é que está correto sobre o suicídio? Letra A, homens tentam mais suicídio que mulheres? Para aí, as mulheres tentam mais, tá bom? Enquanto as mulheres cometem com mais frequência, tá bom? Não. Quem tenta mais é mulher. Agora, quem comete mais o suicídio é homem, tá bom? Lembra disso, quem comete mais é o homem. Letra B. Os índices de suicídio estão aumentando entre os jovens? Com certeza. Isso é preocupante, daí a importância do trabalho de prevenção ali na infância, na adolescência, né, Medikov, para que tenha um bom desenvolvimento para prevenir aí, né, o suicídio entre os jovens. Letra C. Em todo o mundo, o método mais comum de suicídio é a ingestão de medicamentos? Não, Medikov. Um dos métodos mais comuns de suicídio qual é? É o enforcamento, tá bom? Bem, e letra D. Dentre as diferentes categorias profissionais, os médicos têm baixo risco? De maneira alguma, né? O médico tem um risco aumentado de suicídio, aliás, há muito suicídio entre os médicos, né? E um dos porquês disso, né, além da prevalência de transtornos psiquiátricos, né, que existe prevalência importante de transtornos psiquiátricos entre médicos, tá bom? A questão também de acesso a meios letais, como drogas, medicações, né? Então, só pra gente citar aqui alguns pontos. Ok, Medikov? Eu falei que era rápido e foi rápido a questão de suicídio. Agora, vamos colocar uma questão para a gente fazer ponte aqui para o próximo assunto? Olha essa questão lá do SES Goiás. Olha aí. Temos a IJ, de 27 anos, vem à consulta com seu namorado, querendo ajuda para seu estado de nervos. Olha aí. Diz que sempre foi muito irritada, brigona, instável nos relacionamentos. Inicialmente, deposita muita confiança nas pessoas, mas por pequenos motivos já discute, fala palavrões e acaba rompendo o vínculo com elas. Olha aí, meu pavio curto, olha só. Mudo de humor de uma hora para outra. Nossa, que instabilidade emocional, que instabilidade afetiva, que instabilidade nas relações interpessoais. Nossa, parece um vulcão sempre em erupção. Olha só. Conta ainda que na mesma hora em que está bem, ela já explode por um motivo banal e fica mal-humorada. Nossa senhora! Tem dificuldade de controlar a raiva e já tentou suicídio inúmeras vezes. Meu Deus, olha aí! E sempre de forma impulsiva, quando passava por alguma discussão.
apresenta baixa autoestima e sentimento de vazio na maior parte do tempo. Esse quadro é mais compatível com... Nossa, imagina ela falando tudo isso, eu vou olhar ali para o namorado. Nossa, meu, olha só. Gente, atenção. Aqui, esse quadro aí, todo aí. Uma instabilidade importante na questão afetiva, na autoimagem, nas relações entre as pessoas, uma impulsividade, comportamentos de riscos, olha só. Então, raiva, né, exagerada. Nós estamos aí diante de uma pessoa que parece que sempre foi assim. Isso está me cheirando a um transtorno de personalidade, Medikoff. Olha só. Ah, mas será que não é um transtorno bipolar? Ah, será que não é só uma ansiedade? Será? Vamos falar de transtornos de personalidade, Medikoff, ok? Então tá aí. Aqui, Medikoff, preste atenção para a prova. O que mais cai aqui é o transtorno de personalidade borderline, tá bom? Mas o tio Carlão, rapidinho, vai mostrar para você os vários elementos aí do transtorno que pode levar ao diagnóstico aí de um transtorno de personalidade. Eu não tô falando de uma pessoa que por uma semana é assim, não. Eu estou falando de alguém que desde o início da vida adulta tem um padrão de ser, um jeito de ser, tá bom? É isso que eu estou falando, tá certo? Eu não estou falando só de uma pessoa que por uma semana muda o comportamento, não. Então, gente, para ser transtorno de personalidade, um transtorno de personalidade, tem que ser um padrão persistente de uma experiência interna e comportamento com um desvio acentuado das expectativas da cultura do indivíduo. Manifestado em que áreas, né? Esse padrão, né? Manifestado nas áreas cognitivas, né? A pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela tem uma maneira de ler o mundo, né? Ela tem uma maneira de se entender, né? E uma maneira de interpretar as outras pessoas, né? Então é um jeito dela, tá bom? De pensamento, de cognição, ok? Na área também da afetividade, né? Por quê? Porque geralmente pode acontecer uma labilidade emocional aí, né, a maneira como se reage, né, aos estímulos, ok? De uma maneira bem particular, né, um padrão ali bem particular. No funcionamento interpessoal, ou seja, a pessoa tem um padrão de experiência interna e comportamento que tem um desvio acentuado das expectativas da cultura do indivíduo, na maneira como ele se relaciona com outras pessoas, tá bom? E também de controle de impulsos, tá bom? Então, às vezes uma impulsividade aumentada, aquela coisa toda, beleza? Bem, e lembrar que esse padrão, ele é difuso, então em várias áreas, né, da vivência da pessoa, trabalho, faculdade, família, e é inflexível, tá bom? E inflexível. E outra coisa que é importante, começa geralmente na adolescência ou no início ali da fase adulta, tá bom? Importante que aqueles traços ali da personalidade, né, característica, já estão presentes ali ou na adolescência ou no início da vida adulta, tá bom? E é estável ao longo do tempo e, claro, para ser um transtorno, leva a um importante sofrimento para a pessoa, né? Isso traz prejuízos sociais, profissionais, nas relações, ok? Só assim a gente caracteriza como um transtorno, Medikoff, ok? Agora o tio Carlão vai mostrar os vários transtornos de personalidade, tá bom, Medikoff? Então didaticamente eles estão divididos em 3 grupos ou clusters, tá bom? 3 grupos ou clusters, que é o cluster A, cluster B e cluster C. Já vou adiantando que o que mais gosta de cair em prova é o cluster B, porque lá está o B de borderline, tá bom? Que é o transtorno que mais gosta de cair em prova. Atenção, primeiro vamos para o cluster A. Nesse cluster A estão aquelas pessoas que têm uma personalidade que, digamos que são pessoas que a gente acha mais esquisitas ou excêntricas, ou é porque é desconfiada de tudo e acha que as pessoas estão sempre perseguindo ela, querem fazer mal a ela, ou é porque são pessoas frias, distantes, isoladas mesmo, ou é porque são pessoas que têm algumas coisas bem excêntricas, tá bom? Uma excentricidade no comportamento. Então são esquisitos ou excêntricos. Olha, são aquelas pessoas que têm uma personalidade que você pode pensar assim, caramba, isso lembra um pouco a esquizofrenia, né? Isso lembra um pouco a esquizofrenia. Mas aí eu não estou falando de um transtorno, uma doença esquizofrênica, estou falando de um transtorno de personalidade, tá bom? A pessoa é um padrão que ela tem, tá bom? De viver.
Ok? Então vamos lá, Medikov. Primeiro tem 3 transtornos aqui de personalidade: o paranoide, o esquizoide e o esquizotípico. Então veja que já lembra ali as coisas do espectro da esquizofrenia. Só que aqui é transtorno de personalidade. O paranoide é aquela pessoa que é desconfiada por vida, tá bom? Tá sempre desconfiando dos outros, tá sempre suspeitando dos outros, tá bom? E sempre acha que as motivações do outro é interpretada contra são interpretadas como malévola, é sempre para prejudicar a pessoa. Esse é o paranoide. Então ele evita se relacionar às vezes com as pessoas porque ele sempre já desconfia que a pessoa vai fazer algum mal para ela, tá bom? Essa é a pessoa que tem o transtorno de personalidade paranoide. Olha só. Agora, esquizoide e esquizotípico, cuidado aqui para não confundir. E não confundir esses transtornos de personalidade com o transtorno esquizoafetivo, que não é um transtorno de personalidade, é um transtorno lá do espectro, né, da esquizofrenia, ok? Então vamos lá, aqui é os transtornos de personalidade. Esquizoide e o esquizotípico. Como é que a gente diferenciaria? Ambos são meio que esquisitos, tá bom? Só que o esquizoide é aquele esquisito que é distante, né? Ele é frio, tá bom? Ele é mais o esquizoide é aquele mais excêntrico. Excêntrico em que tipo? De que ele quer estar por fora, tá bom? Ele não quer se misturar, ele tá lá no canto dele, tá bom? É distante das relações sociais, tá bom? E ele tem uma faixa restrita de expressão emocional, tá bom? Ele é bastante frio, tá bom? Frio e isolado. Então, guarda assim, o esquizoide é o esquizoide, soide, zó no lugar de, bota só no lugar de zó, que ele gosta de estar só e frio, tá bom? Esse é a pessoa que tem a personalidade esquizoide. O esquizotípico é esquisitão mesmo, tá bom? É esquisitão, tá certo? Olha, é um pezinho na esquizofrenia, o esquizotípico, tá bom? Então, ele não gosta de se relacionar, ele sente um desconforto agudo nas relações íntimas, tá bom? O esquizoide, ele é mais isolado ainda, só que ele tá lá. O esquizotípico, além desse desconforto nas relações íntimas, ele tem distorções cognitivas, tem um pensamento estranho, às vezes com um pensamento mágico, tem um discurso estranho, tá bom? Tem também algumas distorções perceptivas, tá bom? Alguns tipos de ilusões que ele tem ali, ok? E tem um comportamento excêntrico, tá bom? Esse é o esquizotípico, ok, Medikov? Então tá aí pra gente o cluster A. O cluster B, tá bom? Tem 4 transtornos de personalidade, Medikov. Aqui a gente tem desde pessoas bem dramáticas, tá bom? Como a personalidade histriônica, pessoas bem emotivas, como os borderlines e histriônicos, tá bom? Até pessoas bem erráticas que tem que ter cuidado, não tem muita empatia, compaixão, tá bom? Remorso. Então atento aí pros narcisistas e antissociais, ok? Então é esse grupinho que tá aí, ó, grupinho pesado esse. Olha só, esse é o cluster B, Medikov, ok? Então vamos lá. O antissocial, Medikov, cuidado para não confundir com transtorno de ansiedade social. Transtorno de ansiedade social é outra coisa. Aqui é a personalidade antissocial, tá bom? No passado já foi chamado de sociopata, psicopata, tá bom? Então, tá aí. Agora é transtorno de personalidade antissocial. Esse é aquele, tá bom? Que mente, não tá nem aí pro direito dos outros, tá bom? Desrespeita, viola o direito dos outros, comete crimes, tá bom? É impulsivo, ele falha em aprender com as experiências, não tem remorso a partir das coisas que faz, prejudica os outros, mas não tem remorso, tá bom? Esse é a pessoa com personalidade antissocial, que claro, tem todo um espectro, né? Até antissociais, entre aspas, mais leves, até antissociais, bem nível hard, tá bom? Ao ponto de serem seriais killers, por exemplo, ok, Medikov? Então tá aí, a personalidade antissocial, ok? É comum até muitas pessoas terem personalidade antissocial na infância ter tido aquele transtorno de conduta. Tá bom? Muitos têm essa história de, na infância, ter tido transtorno de conduta. E ter transtorno de conduta na infância aumenta a chance de ter uma personalidade antissocial, ok? Bem, agora vamos para a personalidade borderline, que eu vou detalhar já mais para você. A borderline, peraí, que eu vou falar com mais detalhes para vocês, ok? Bem, a histriônica, a personalidade histriônica é aquela que tem uma emocionalidade superficial, busca uma atenção em excesso, chama muita atenção, parece estar sempre seduzindo, tá bom? Mas depois desiste fácil das pessoas, tem uma autodramatização, uma coisa meio teatral, ok? Essa é a personalidade histriônica, tá? E por último, a personalidade narcisista. Aí o narcisista,
né? O melhor amigo dele é o espelho. Ele se sente grandioso, tá sempre se admirando, tá bom? Ele seduz as pessoas para que elas possam elogiá-lo, admirá-lo, tá bom? Não tem empatia, tá bom? O narcisista não tem empatia, ok? Então tá aí, Medikoff. Esse seria o narcisista, ok? O transtorno de personalidade narcisista. Beleza? Bem, para terminar, o cluster C, que é os que têm mais uma personalidade ou mais ansiosa ou mais medrosa, vai lembrar um pouco aqueles transtornos de ansiedade, tá bom? Aqui é onde está o evitativo, o dependente e o obsessivo compulsivo. O transtorno de personalidade evitativa, eu quero que você lembre daquela pessoa que tem fobia social, a ansiedade social, que ela evita ir para locais públicos, onde tem pessoas, porque ela tem medo, ela tem vergonha, tá bom? Ela tem vergonha de estar junto das pessoas, ela tem medo de ser mal avaliada, tá bom? Ela não quer ser mal avaliada, ela vai ter vergonha das pessoas estarem avaliando ela mal. Então, isso é ansiedade social. Só que a personalidade evitativa é a pessoa assim, desde a adolescência ou desde o início da vida adulta. Ela é assim. Tá bom? Ok? Então, inibição social, sentimento de inadequação e hipersensibilidade e avaliação negativa. O dependente é aquela pessoa que tem um comportamento mais submisso, é apegado demais, né? E isso tudo está relacionado à necessidade excessiva de ser cuidado. Ok? E para terminar, o obsessivo, a personalidade obsessiva compulsiva tem o transtorno obsessivo compulsivo, lá em outro capítulo. Aqui é a pessoa, ela é assim, tá bom? Ela funciona assim, o padrão de vida dela é assim, tá bom? Sempre preocupado com ordem, perfeccionismo, controle. Essa é a personalidade obsessiva compulsiva. Ok, Medikoff? Então tá aí os vários tipos de transtorno de personalidade, mas o tio Carlão agora quer falar um pouquinho com mais calma dele, lá do cluster B. Tá bom? O B de borderline, tá bom? O B de borderline, né? O transtorno de personalidade limítrofe, ok, Medikoff? Então aqui, Medikoff, é um padrão de instabilidade. Pensa em instabilidade, você pensa no borderline. Instabilidade, ok? Seja uma instabilidade na relação com a própria autoimagem, ora se acha bonita, ora se acha feia, ora se acha de um jeito do outro, uma instabilidade na relação com a própria autoimagem, tá bom? Uma instabilidade afetiva e emocional, tá bom? Então tem uma labilidade afetiva muito importante. Seja uma instabilidade nas relações interpessoais, tá bom? É amor e ódio, briga, né? Então tá ali, relações interpessoais com namorado, com namorada, com família, com pessoas do trabalho, olha só. Então esse padrão de instabilidade nas relações com sua autoimagem, tá bom? Na parte do afeto e também na relação com as pessoas. Instabilidade é a palavra, tá bom? Para borderline. Ok? Tem que ter aí, tá certo? Essas instabilidades que eu falei aí para vocês. Agora, além disso, também o quê? Mais o quê? Né? Esforços desesperados para não ser abandonada. A pessoa borderline, ela faz esforços assim, muito desesperados, porque ela não quer ser abandonada. Muitas vezes são pessoas que lá atrás, na infância, tiveram algum tipo de abandono, tá bom? E questões de pais, alguma coisa assim. E aí, na personalidade borderline, a pessoa, né, faz muitos esforços para não ficar só, né? Para não ser abandonada. O que mais faz parte do quadro borderline, tá bom? Bem, a gente sabe que no quadro borderline tem também o que a gente chama de uma impulsividade, né? Aquela pessoa explosiva, impulsiva e explosiva, ok? Isso é muito importante, essa questão da impulsividade, da explosividade da pessoa borderline. Outra coisa também importante para também ajudar no diagnóstico são comportamentos autolesivos, né? Seja se cortar com lâminas, ok, Medikoff? É um comportamento bem comum, esse corte com lâminas na superfície da pele, desses comportamentos autolesivos. Outra coisa também, uma facilidade de se expor a riscos, comportamentos de riscos, né? Então vai ter uma chance maior de sofrer com transtornos relacionados a substâncias, né? Essa coisa também de se expor mais a riscos. Outra coisa é uma sensação crônica de vazio que a pessoa borderline pode ter, ok, Medikoff? Então só para a gente ter ideia aqui. Outra coisa,
tentativas de suicídio, né? Então tá aqui muito a questão de exposição a riscos, né? Então repetidas tentativas de suicídio. Tem mais coisas que faz parte do quadro borderline, ok? E aí a gente tem também o quê? Uma raiva inapropriada, né? Às vezes é uma raiva que tem da pessoa que está do lado, mas que é de forma inapropriada, ok? Essa coisa aí também faz parte do contexto da personalidade borderline. Olha aqui, ó, a raiva inapropriada, né? E aqui é um padrão também de desconfiança, né, uma desconfiança excessiva também que a pessoa, né, borderline pode ter das pessoas com quem ela convive. Ok, Medikoff? Então tá aí vários pontos importantes, mas para fechar diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, tem que ter também aquele padrão de instabilidade, tá bom? Seja afetiva, seja instabilidade nas relações interpessoais e seja instabilidade também nas questões de autoimagem. Beleza? Vamos voltar para a nossa questão? Olha só, voltando para a nossa questão, a paciente de 27 anos, ela vem à consulta com seu namorado e olha aí, Medikoff, estado de nervos. Muito irritada, brigona, instável nos relacionamentos. Olha aí o termo instável, tá bom? Olha só, então bem explosiva, instabilidade emocional, muda de humor de uma forma para outra, ok? Mas já tentou suicídio, exposição a riscos, impulsividade. Você tem dúvida? Sim, é borderline, tá bom? Então tá aí, Medikoff, aprenda a identificar uma pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline. Por que não é transtorno bipolar? Para ser transtorno bipolar, Medikoff, a gente teria que ter um período de irritação, de humor ou excessivamente alegre ou excessivamente irritado, associado a um taquipsiquismo, pensamento acelerado, fuga de ideias, exposição a riscos, ok? Sono reduzido, né? Sono reduzido, mas de forma episódica. A pessoa tem episódios assim, ela não é sempre assim, ela tem episódios assim, ali de 4 dias se for uma hipomania, no transtorno bipolar tipo 2, ou de 7 dias se for um episódio maníaco. Tá bom, Medikoff? E também é isso que chamaria mais atenção para transtorno bipolar, ok? E ansiedade generalizada é aquela pessoa, o quê? Na TAG, o que é que a gente vai ter? Né? Aqui é um período ali no mínimo de 6 meses da pessoa que tem o quê? Que tem preocupações difusas, se preocupa com tudo, junto com tensão muscular, uma certa irritabilidade, dificuldade de concentração, alteração no sono, ok? Então isso falaria mais a favor de transtorno da ansiedade. Aí tá mais florido um quadro de personalidade borderline, ok? Então é isso, Medikoff, é isso que a gente tinha para falar nessa aula, tá bom? Sobre suicídio e transtornos de personalidade.